Aí você vai encontrar lá, transportador do tipo GLUT1, GLUT2, GLUT3, dependendo da localização e do fato de estar presente na membrana ou não. Tá? Normalmente o que a gente vai lidar mais é o GLUT2. Esse GLUT2 é um transportador constitutivo que está presente na membrana da célula beta-pancreática. Sabe qual é a outra célula que você encontra transportador de GLUT2? Fígado. Hepatócitozinho, também tem. Ou seja, ninguém precisa atuar nessa célula para expressar o transportador. Está sempre lá. Aí o que acontece? O neurônio, ele é um semelhante ao GLUT2. Tá? Então vamos lá. A célula beta-pancreática tem um GLUT2. Aí o que acontece? Chega aquele aporte sanguíneo que eu falei para vocês, né? Vindo de fora, né? Com o nível X de glicose dele. Quando chega perto da célula beta-pancreática, o que acontece? Difusão normal, tem transportador, a glicose entra na célula. Show? Aí o que acontece com a glicose quando ela entra na célula? Vamos lá? Tia Sandra explicou para vocês. Vai lá para o processo de glicólise. Lembra disso? Tem lá a enzimazinha chamada glicoquinase, né? Um dos nomes dela. E faz o quê? O que uma quinase faz? Fosforila alguma coisa. Então, fosforilar a glicose. Essa glicose fosforilada é a mesma glicose que entrou? Não. Então, essa glicose que entrou sumiu. Ou seja, você sempre mantém o gradiente de entrada. Ok? Por isso que nunca falta glicose aqui dentro. Show? Acontece que essa glicose serve suas vias metabólicas. Qual é o destino final da metabolização de uma molécula de glicose? Produção de energia. Vou traduzir, vou dizer o seguinte, vou usar essa aqui, para a gente não ser muito bioquímico, até porque eu não sei. Produz ATP, moeda energética, certo? Que, como moeda energética, no sentido mais amplo da palavra, sai interagindo com um bocado de coisa dentro da célula, né? Um bocado de proteína, um pedaço de proteína e tal, que pode estar em qualquer canto. Aí veja só. Na membrana da célula beta-pancreática não existe só transportador de glicose. Existem também proteínas de membrana com as quais esse ATP pode interagir. Ou ATP, ou derivado da ação do ATP. A gente usa no contexto geral ATP só para facilitar as coisas. Tá certo? Aí veja só. Essas proteínas, diante dessa interação, elas mudam de conformação. Acontece que essas proteínas constituem canais iônicos. E quando o ATP atua sobre essas proteínas, esses canais iônicos vão passar de uma forma em que eles estavam mais assim permeáveis a alguma coisa, para uma forma que eles ficam menos permeáveis a alguma coisa. Essa alguma coisa tem nome, é um íonzinho muito famoso que a gente conhece como potássio. Certo? Aí eu vou te lembrar o seguinte, vamos lá. Qualquer célula, ou a maioria das células, né, que a gente conhece, que interessa pra gente, tem mais potássio dentro do que fora, não é assim? Lembra disso? Se tiver passagem, o potássio é carga positiva, se não tiver, fica dentro. Mas se tiver passagem, o que acontece com o potássio? Começa a sair. Ok? Quando ele começa a sair, isso gera uma diferença de potencial, fazendo com que a face intracelular fique mais negativa do que a face extracelular. Acontece só assim, encostado na membrana mesmo, essa diferença. Certo? Se por acaso já estava assim, potássio tendendo a sair, e você fechar esses canais, o que acontece com esse potássio? Não sai mais. Se ele não sair mais, essa membrana começa a ficar cada vez menos negativa. Então, normalmente, por conta das diferenças de concentração intra-extracelular, quando você fecha um canal de potássio na membrana, por qualquer motivo,
ele vai deixar de sair. Por isso que eu falei para vocês, célula beta-pancreática é um exemplo de célula despolarizada, que é o que vai acontecer. Com a ação, com o aumento de ATP, com o aumento dos produtos dessa metabolização da glicose, esses canais serão afetados. E eles vão mudar a sua conformação, vão ficar canais fechados para o potássio. Eles já existiam, entende? Já estavam lá, é que nem o canal, é que nem o GLUT2. Já estavam lá, ficava aberto o tempo todo. O GLUT2 para a glicose e ele para potássio. Quando a glicose começa a aumentar a sua entrada, que começa a ser convertida a gerar energia, esse canalzinho de potássio adquire uma conformação fechada. Vai fechando. À medida que vai fechando, vai saindo menos potássio. Se sai menos, aqui que era negativo, começa a ficar menos negativo. A membrana começa a despolarizar. Vai despolarizando. Tudo bem. Ela pode despolarizar como quiser. Só que entenda que a membrana celular é composta de fosfolipídios de membrana e proteínas, né? Assim, até mais proteínas do que fosfolipídios de membrana, proporcionalmente falando. E proteína é composta de aminoácidos, que são polares e apolares, cargas negativas e positivas. Então, diante dessa despolarização, isso pode afetar estruturas de membrana. Tá? Entenda que uma estrutura da membrana foi afetada pelo nível de produção energética, que eu estou chamando aqui de nível de ATP, foi afetado, gerou uma despolarização, que vai gerar uma consequência, afetar alguma estrutura que seja despolarizável, que é a membrana como um todo. Quando isso acontece, outras proteínas podem modificar o seu estado de conformação. Uma dessas proteínas também é um canal iônico, um canal para cálcio, que normalmente fica fechado, porque cálcio sempre está mais concentrado fora da célula do que dentro dela, não é disso? O meio intracelular, tu lembra que ele, assim, ele é geralmente neutro, né, mas tem uma tendência de muitas moléculas negativas, de polaridade negativa, lembra alguma coisa disso aí? Tem, tá? Tem. Por exemplo, o meio intracelular, ele é rico em fosfato. Fosfato é carga negativa, tá? Só para dar um exemplo, certo? Aí veja só, o cálcio é cátion bivalente, altamente reagente com tudo que tiver negativo aqui dentro. Quando você tem uma reação de positivo com negativo, entenda que a estrutura da célula ela é afetada. Várias estruturas são afetadas. Vários mecanismos de funcionamento podem ser afetados. Então, por isso que é importante manter o cálcio do lado de fora. Ou, pelo menos, manter o cálcio que está dentro também armazenado em alguma coisa. Não deixar esse cálcio livre, solto. Tá certo? Olha só. Quando isso acontece, quando a membrana despolariza, a membranazinha despolariza, esse canalzinho de cálcio, ele adquire um estado de conformação permeável ao cálcio. O cálcio está mais concentrado fora do que dentro da célula. Esse cálcio, quando entra, está livre no citoplasma. Ele vai sair interagindo com um bocado de coisa. Especialmente várias proteínas de estrutura, de transporte e enzimas. Então ele vai interagir com proteínas estruturais, ou seja, de forma, vai interagir com proteínas de transporte de alguma coisa e com enzimas. Certo? E isso vai dar como resultado final nessa célula o aumento da disponibilidade das vesículas contendo insulina e peptídeo C no seu processo de fusão com a membrana e no seu processo de abertura e exocitose, fazendo com que haja uma liberação progressiva de insulina. Por isso que o aumento da glicemia leva
um aumento da produção ou da secreção de insulina. Vou explicar. E vou explicar pelo seguinte. Ok, diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, você ainda tem uma reserva de insulina que pode ser disponibilizada para conter o avanço da glicemia. Né? O diabetes do tipo 1, você não consegue produzir mais insulina, acabou. Tá? Mas no 2, certo? No 2, você consegue aumentar a produção de insulina, consegue aumentar a secreção de insulina, se você utilizar algum tipo de subterfúgio. E aí, pessoal, vocês vão encontrar uma classe de medicamentos chamado, no contexto geral, de sulfonilureias, com um bocado de nome, inclusive, a semaglutida. Eu acho que é dessa classe, por conta da terminação, mas não com certeza, eu vou confirmar aqui depois. É aquela Ozempic. Semaglutida é a Ozempic. Então o mecanismo acho que é outro. Mas tudo bem. Mas já ouviu falar de glibenclamida, glipizina, um bocado de glip. Todas essas substâncias são sulfonilureias. E o que acontece? A sulfonilureia, o que ela faz? Ela chega aqui no canalzinho de potássio, se liga a ele e bloqueia. Olha só. Aumenta o bloqueio do canal de potássio. É o mecanismo de ação desse fármaco. Quando você administra isso para o paciente, o que acontece? Essa substância vai chegar a bloquear o canal de potássio e vai fazer o papel da elevação de ATP. Vai reforçar isso aqui, que já está alto. Principalmente nas células que estão mais distantes do centro, aumentando a capacidade de secreção de insulina, elevando essa capacidade, fazendo com que a tua glicemia caia, desça, por ação da insulina. Por isso que são chamadas de substâncias hipoglicemiantes orais. Tá certo? Porque essa classe geralmente pode dar a hipoglicemia. E a metformina geralmente não dá hipoglicemia. Por quê? Primeiro, a metformina ela tem vários mecanismos de ação, em pontos diferentes, certo? O principal mecanismo de ação é vinculado à produção de glucagon. Ok? Vamos chegar lá depois. Todas essas substâncias elas podem causar uma crise hipoglicêmica, e isso é um efeito colateral que pode se tornar grave desse fármaco, justamente porque essa ligação ela acontece de forma bem ampla. E aí você passa do ponto de equilíbrio. Você está no nível glicêmico elevado, você quer chegar no nível X, administra a droga e ela faz isso aqui, ó. Justamente porque está liberando mais insulina agora do que o que deveria. E aí não tem só esse mecanismo para liberar insulina, isso é um mecanismo, certo? O principal se você bloquear isso aqui, show de bola. Mesmo que você não bloqueie, olha só, mesmo que você não bloqueie, se você simplesmente aumentar a concentração extracelular de potássio, tá? Vou para cá, ó. Se você aumentar a concentração extracelular de potássio, de alguma forma, o potássio de todas as células que está dentro vai tender a sair menos, não é verdade? Isso já serve como um mecanismo de despolarização. Se você, por outro lado, aumentar o nível extracelular de cálcio, estou falando do cálcio agora, toda vez que abrir um canalzinho desse, o volume de cálcio que entrar vai ser maior. E proporcional a esse volume maior, mais vesículas serão liberadas. Tá? Então, já colocamos aqui 3 formas, olha só, de você aumentar a produção de insulina pela célula beta-pancreática. Você bloquear o canal de potássio, você mexer na concentração extracelular de cálcio ou de potássio. São 3 linhas de ação que você já pode ter. Lógico, essas 2 últimas são só teóricas, porque isso vai mexer com todas as outras células do seu corpo. Já essa aqui é mais direcionada a esses canais de potássio da célula beta-pancreática. Certo? E aí, como é mais direcionado, a população de foco alvo é menor. Aí pode gerar esse efeito colateral grave, que pode ser grave. Tá? Vários fármacos que são utilizados no tratamento do diabetes tipo 2 têm esse efeito hipoglicemiante.
Outros, como a metformina, por exemplo, eles não fazem isso porque tem outras linhas de ação. Então, eles são considerados drogas euglicemiantes, ou seja, mantém a glicemia no nível normal, no nível aproximadamente normal, certo? Mas são detalhes farmacológicos que vocês vão ver depois. Beleza? Professor, Fala. só uma constatação. Então, a membrana plasmática ela espolariza o canal de cálcio se abre. Entra um volume de cálcio proporcional ao tempo e à quantidade de canais de cálcio que se abrem. Isso é proporcional ao nível de espolarização, que é proporcional à quantidade de canais de potássio que se fechou, que é proporcional à quantidade de ATP formada, que é proporcional à quantidade de glicose que foi. Certo? Mas entenda, a gente fala da glicose porque é a moeda energética de consumo mais rápido. Aminoácidos podem fazer a mesma coisa. Lipídios, a mesma coisa. Entendeu? Lipídio até potencialmente mais, né? Porque uma molécula de lipídio ela pode gerar muito mais ATP do que uma molécula de glicose. Então, potencialmente falando, o lipídio tem uma propriedade de estimulação da secreção de célula beta-pancreática de insulina até maior. Tá certo? Potencialmente falando. Mas, pelos mecanismos práticos dentro da célula, a glicose acaba se destacando. Tá? Glicose, aminoácido, ou seja, qualquer moeda energética nossa, nutrientes, principais nutrientes, pode e vai estimular a secreção de insulina pela célula beta-pancreática. Beleza? Mas a glicose é a de relação mais aguda, mais imediata. Porque esse processo de transformação da glicose é mais rápido. É mais rápido, é mais direto. Você já gera grande logo. Não, eu digo, aí ele faz sentido quando o diabético tem uma queda de glicose muito grande, aí ele não produz energia, lá acontece que você fica naquele estado que você não se move, vai decaindo, né? Vou utilizar outra coisa, olha só. A gente sabe que, a gente sempre vai falar que o sistema nervoso, né, só aceita praticamente como moeda energética a glicose. Não é bem isso, é porque a principal é a glicose. Tá? Então o sistema nervoso ele é repleto de transportadores de glicose desse tipo aqui. Não é o tipo 2, mas assim, são desse mesmo tipo constitutivo. Aí veja só, qual é a principal célula do sistema nervoso que tem maior quantidade? São as células da glia, astrócitos principalmente, né? Então o sistema nervoso ele é repleto de astrócitos. O astrócito tem uma capacidade muito boa de armazenamento da glicose na forma de glicogênio, mas para isso ele precisa da glicose. E essa capacidade de glicose na forma de glicogênio, ele armazena e ele fornece a glicose para o neurônio. Lembra que a célula glial, o neurônio fica isoladinho, certo? Então, na verdade, sim, o consumo de glicose pelas células gliais é muito elevado, porque tanto eles consomem para elas, né, as gliais, como um todo, especialmente os astrócitos, como armazenam para fornecer para o neurônio. Beleza? Outra coisa, esse aqui é o principal mecanismo, é o mecanismo mais agudo. É o único? Não. A célula beta-pancreática também possui receptores para outros hormônios, outros sinalizadores químicos, que podem potencializar esse mecanismo ou podem amenizar esse mecanismo. Tá? Por exemplo, vamos lá. Vamos lá. Vocês já ouviram falar de colecistocinina? Já ouviram falar de acetilcolina, noradrenalina, adrenalina, glucagon? A membrana da célula beta-pancreática também possui receptores para, por exemplo, algumas substâncias hormonais produzidas no sistema digestivo. Daniel vai conversar melhor com você sobre isso, tá? Ou seja, essas substâncias, além de regular a produção exócrina ou digestiva, ou as secreções digestivas do tubo, do trato gastrointestinal, para atuar, elas têm que chegar nesse tubo. Então, elas são produzidas, às vezes, em uma porção do duodeno, entram na corrente sanguínea para chegar, sei lá, no estômago. Isso é sinalização hormonal.
do tipo endócrino. Tá certo? Algumas dessas moléculas vão chegar nas células beta-pancreáticas, para a circulação sanguínea, dentre elas a colecistocimina. E lá, quando a colecistocimina chega, ela encontra para ela receptores de membrana. Certo? Receptor de membrana. Tá? Porque a colecistocimina não consegue atravessar a membrana, então o receptorzinho interno para ela está uma seringa e tal, beleza. O receptor para a colecistocimina é um receptor que, quando ela se liga, ele aciona aquelas proteínas G que são estimulatórias para outras enzimas de membrana. Lembra daquele processo geral? Não? Ok. Quando o receptor de membrana ele é acionado, ele pode estimular dois mecanismos principais. Ou um ligado à proteína GTPase, que a gente chama de proteína G, ou a tirosina. Não é insulina, não é GH, não é fator de crescimento semelhante à insulina, não é prolactina, então vai ser ligado à proteína G. Ah, Giovanni, tu está falando de insulina, então aqui na tirosina quinase não, estou falando da insulina, não estou falando da célula beta-pancreática. Ela libera insulina, mas não estou falando da insulina. Estou falando de um peptídeo conhecido como colecistocimina, que vai ter que encontrar um receptor de membrana, e que esse receptor de membrana, dependendo do tipo da célula, não vai ser associado à tirosina quinase, mas à proteína G. Certo? É um mecanismo geral de ação. Quando a proteína G é estimulada, ela vai poder interagir sobre outros elementos da membrana. Esses elementos podem ser enzimas. Duas categorias principais de enzimas são afetadas: a adeninilciclase e a fosfolipase C. Tá? No caso da colecistocimina, a principal enzima de membrana que é afetada por essa ação é a fosfolipase C. O que a fosfolipase C faz? Tu lembra? Não, vou te lembrar. Ela degrada fosfolipídios de membrana, gerando dois produtos principais. Um que a gente conhece como diacilglicerol. Outro que a gente conhece como 1,4,5-trifosfato de inositol. São segundos mensageiros. Enquanto ela estiver ativada, ela vai fazendo isso. Degradando fosfolipídio de membrana e liberando. Ok? Só que essas moléculas têm ações básicas dentro das células. A principal ação atribuída, não é a única, mas atribuída ao trifosfato de inositol, é se ligar ao retículo endoplasmático, as mitocôndrias também, e promover a liberação de cálcio livre que fica armazenado dentro dessas estruturas. Lembra que o cálcio é um cátion bivalente altamente reativo. Se ele ficar solto no citoplasma, ele vai começar a fazer um bocado de efeito que não pode ser apropriado para aquela célula naquele momento. Uma quantidade muito grande de cálcio dentro da célula literalmente mata a célula. Porque começa a interferir, a prejudicar toda a sua maquinaria metabólica normal. Certo? Então, cálcio é um elemento citotóxico. É necessário à nossa vida, a vida da célula é necessária às funções celulares, mas é altamente citotóxico. Principalmente neurônio. Célula beta-pancreática também. Então, o cálcio, quando ele não está exercendo uma função necessária na célula, os mecanismos de regulação intracelular fazem com que eles fiquem armazenados em espaços, onde eles podem ficar coligados com outros íons. Quando o trifosfato de inositol atua sobre esses espaços, isso gera uma liberação de cálcio intracelular para o citoplasma. E o que acontece com ele? Começa a interagir com proteínas de transporte, de estrutura, de exocitose.
Porque essas proteínas não querem saber de onde veio o cálcio, elas não diferenciam. Aumentou o cálcio no líquido no citoplasma, isso acontece por consequência. Certo? Então, uma das formas de você aumentar a secreção de insulina pela célula beta-pancreática é estimular os mecanismos de ações associados ao aumento da atividade da fosfolipase C. Receptor de colecistocilina, atua desse jeito. Receptor de acetilcolina, atua desse jeito. Também atua desse jeito. Tá certo? Elevando o cálcio intracelular. Então, qualquer substância que faça isso, independente de qual seja a substância, vai elevar a secreção de insulina pela célula beta-pancreática. Ou seja, potencialmente é uma substância antidiabetogênica. Já que a gente usa o termo diabetogênico para se referir à desregulação do controle glicêmico, em termos de não impedir mais essa elevação. Ok? Tranquilo? Fala. Oi? Vamos lá, só para encerrar. Lembra que a célula beta-pancreática ela recebe inervação autonômica. Lembra disso? Acabei de falar, simpática e parasimpática. Vamos lá. Eu vou aproveitar a produta para fazer esse gancho, certo? Então, olha para cá. Está aqui. Se perca não. Medula espinhal. Oh, beleza. Neurôniozinho. É mais não. Neurôniozinho, fibra pré-ganglionar. Gânglio, geralmente intramural, claro, sistema digestivo, aqui vem via nervo vago, tá? Nervo vagão aqui, ó, tá? Gângliozinho, neurônio, estou falando da divisão parasimpática. Ok? Daqui para cá, acetilcolina. Fibra pós-ganglionar da divisão parasimpática também é colinérgica. Ah, Giovanni, pode vir pela corrente sanguínea? Pode. Mas vamos falar dessa aqui, aproveitar o gancho. Ok? Aí vamos lá. A acetilcolina encontra o receptor para ela, né? Receptor aqui para a acetilcolina no neurônio, gera ou no neurônio ou na fibra muscular esquelética, receptor do tipo nicotínico, lembra? Canal iônico acoplado, ligou e tal, abriu, chutou. Receptor na célula-alvo da divisão parasimpática é receptor do tipo colinérgico muscarínico, ligado ao metabolismo da célula. Não tem negócio do canal iônico de ligação direta, certo? Se é ligado ao metabolismo da célula, essa moléculazinha não consegue atravessar. Se não consegue atravessar, resta ela se ligar a receptores de membrana, do tipo muscarínicos. Tá? Receptor de membrana pode ser acoplado à proteína G ou à tirosina quinase. Não é insulina, não é GH, não é prolactina, não é IGF, sobra-nos a proteína G. Que a gente já viu, ou seja, receptor do tipo muscarínico, M3. Tá? M1 ou M2, M3. M2 é pré-sináptico, sobra um M1 e M2. Pô, desculpa, M3. Tá? Aí veja só, o receptor muscarínico aqui também é acoplado à proteína G, também estimulatória para a fosfolipase C. Certo? Quanto mais ativa tiver a proteína G, ela está ativa porque tem receptor ligado, maior a atividade da fosfolipase C. Quanto mais ativa a fosfolipase C, mais lipídios, fosfolipídios de membrana ela quebra, liberando mais de ácido glicerol e trifosfato inositol. O trifosfato inositol vai liberar mais cálcio do retículo. Esse cálcio tanto vai atuar diretamente quanto vai se unir ao diacilglicerol, aumentando ainda mais a exocitose dessas vesículas que contêm insulina, aumentando, portanto, a secreção de insulina pela célula beta-pancreática. Perfeito? Beleza? Sabe que outra enzima de membrana faz isso também, quando é estimulada, indiretamente?
adeninilciclase. Lembra que receptor de membrana, se não for tirosina quinase, é proteína G associada à fosfolipase C ou adeninilciclase. Fosfolipase C faz aquilo. A adeninilciclase faz o que? Lembra? Aumenta os níveis intracelulares de AMP cíclico. Tá? Moeda energética, segundo o mensageiro, que estimula muito as proteínas quinase do tipo A. A estimulação aqui é proteína quinase do tipo C. Tanto faz, é quinase do mesmo jeito. De uma forma ou de outra, essas proteínas quinases, na célula beta-pancreática, estão associadas a maiores ocitoses de vesículas. Então, se você aumenta a produção de IP3, de acetilglicerol, a entrada de cálcio ou a AMP cíclico, aumentando isso aqui e aumentando a ATP, você está contribuindo para uma maior secreção de insulina. Ok? Que substâncias atuam através desse aumento? Por outro lado, claro, se você diminuir, você também diminui a produção de insulina. Perfeito? Exemplos de substâncias para a gente encerrar, primeiro, que podem aumentar a AMP cíclico. Aumenta como? Estimula a atividade da adeninilciclase depois de se ligar a um receptor associado à proteína G. A cascata é essa. Molécula se liga a receptor, estimula a proteína G. Se ela for estimulatória para a enzima adeninilciclase, vai produzir mais AMP5. Tá certo? Mas a proteína G, ela pode ser também inibitória para a adeninilciclase. Então vai depender do tipo de proteína G. Tá? Aqui, normalmente a gente vai encontrar a fosfolipase C associada à estimulação, tudo bem. Mas a adeninilciclase, ela pode, dependendo da proteína G, ser estimulada ou inibida. Ok? Beleza? A proteína G sempre é estimulada. Ligou o receptor, ela fica mais ativa. Agora, os efeitos da proteína G podem ser estimulatórios para algumas moléculas, algumas estruturas, e podem ser inibitórios para outras. Tá? E enzima é uma dessas estruturas. Ok? Exemplo de substâncias que atuam através desse mecanismo: elevação de AMP cíclico e, consequentemente, ajudam a insulina a produzir mais, ou a célula beta-pancreática a produzir e secretar mais insulina. Glucagon. Peptídeos semelhantes ao glucagon é uma classe específica de peptídeos que a indústria farmacêutica já descobriu, já sintetizou e fez uma classe de fármacos só desse tipo. Tá certo? Fez também os inibidores de glucagon ou de peptídeos de glucagon. Tá? Via simpática, lembra da simpática? A gente falou sobre a parasimpática. Estimulação de receptor beta-adrenérgico aumenta isso aqui. Estimulação de receptor alfa-adrenérgico diminui isso aqui. Ou seja, a estimulação simpática pode ter efeito aumentativo de insulina ou diminutivo de insulina. Mas a parasimpática sempre aumenta. Tudo bem até aqui? Maravilha. Não, calma, completo deserto.